Meus amigos, vejam bem, agora vamos tratar, ainda dentro do capítulo 1, do crime de importunação sexual, que está no 215-A. Praticar contra alguém, olha só, e sem a sua anuência, a pessoa não quer, não permitiu um ato libidinoso. Percebam, senhores, de novo, um ato aonde o objetivo é satisfazer o desejo sexual, satisfazer a própria lascívia de terceiro. O que é lascívia? Um desejo, né? Uma vontade. Então, meus amigos, aí da mesma forma que lá no estupro, está praticar contra alguém. Alguém quem? Homem ou mulher. Então, prevê relações homossexuais, heterossexuais, né? Mas esse alguém vítima não quer, ele não deu anuência, ele não concordou com aquele ato. E o ato libidinoso praticado pelo autor é para satisfação do desejo sexual, perfeito? Então, esse ato libidinoso tem um cunho sexual nele. Por exemplo, é quando o cidadão num ônibus lotado passa a mão na vítima, perfeito? Se masturba olhando a vítima, pratica alguns toques nos seios da vítima, perfeito? Então isso tudo cai na questão da importunação sexual. Antigamente, antes de existir o 215-A, uma conduta como essa, onde o indivíduo se masturbava no ônibus e ejaculava, por exemplo, numa passageira ao lado, o que acontecia? Essa conduta era enquadrada lá na contravenção penal do artigo 61. Só que com o surgimento do 215-A, a contravenção do 61 ela foi revogada, perfeito? Então não existe mais. Outra coisa, esse ato, perfeito, do indivíduo ele praticar um ato libidinoso contra uma pessoa que não deseja, ou seja, uma vítima determinada, que não permitiu, não deu anuência para aquilo acontecer, isso cai no crime de importunação sexual, que é diferente do crime de ato obsceno. Por quê? No ato obsceno, a pessoa está lá se masturbando numa praça pública, ela não visa ou ela não tem uma vítima determinada que ela quer atingir. Aquilo ali, na verdade, vai caracterizar e vai ter por vítima a coletividade como um todo, o entorno como um todo. Então, ele não direcionou aquela conduta para uma pessoa em específico. Se assim o fosse, a gente estaria falando de importunação sexual, ok? Vejam bem, outra coisa que é importante. Quando o artigo 61 da contravenção penal ele deixa de existir, não quer dizer que ocorreu a abolição dessa figura criminosa. Por quê? Porque aquela conduta abarcada pelo 61, ela foi agora abarcada pelo 215-A. Então não aconteceu, na verdade, essa abolição do crime, né? O que aconteceu foi o que a gente chama da continuidade normativo típica, que é o quê? Uma norma é revogada, mas na verdade aquela conduta que é tratada por ela é levada para outra norma, que agora é o 215-A, ok? Meus amigos, vamos tratar agora do assédio sexual, 216-A. Bom, esse crime, meus amigos, eu tenho que conseguir compreender a extensão de alguns termos. Por exemplo, ele começa falando de constranger alguém, ou seja, a vítima ou o autor do assédio sexual pode ser um homem, pode ser a mulher, né? Não tem problema, qualquer pessoa. Agora, o constranger ali, que a gente está acostumado com aquela palavra, no sentido de obrigar, de compelir, de forçar, ele não pode ser entendido dessa mesma maneira no assédio sexual. O constranger ali está mais no sentido de perseguir, de fazer proposta indecente, de importunar a vítima. Então, o autor ele importuna a vítima, né, de forma que ele deseja obter algum tipo de vantagem ou favorecimento sexual. Por isso que o crime está aqui. Ele atenta contra a liberdade sexual, por quê? Porque o autor quer obter uma vantagem ou favorecimento de cunho sexual. Para o autor conseguir o que ele deseja,
Aqui ele não prevalece de violência ou grave ameaça. Ele não usa violência ou grave ameaça, mas ele usa da sua condição de superioridade hierárquica ou de ascendência funcional. Superior hierárquico para funcionário público ou ascendência relacionado ao cargo, à função que ele desempenha em relação à vítima. Tá certo? Então veja bem, aqui eu tenho um superior ou uma pessoa que tem ascendência funcional e aqui eu tenho o subordinado ou a pessoa que está numa posição de subordinação em relação a esse que tem ascendência. Tá ok? Esse indivíduo superior, ele começa a perseguir essa vítima com várias propostas relacionadas ao que liga esses dois indivíduos, que é exatamente a questão do emprego, do serviço, do cargo, da função. Tá ok? Então o superior ele começa a constranger a vítima de forma que a vítima, constrangida e achando que ela vai ser prejudicada no serviço, né, na função, ou inclusive correndo o risco até de perder o emprego, ele se sinta ameaçado de forma tal que ele ceda a esses desejos a esses desejos sexuais do autor. Tá ok? Então, existe sempre no caso do assédio uma ameaça, ou expressamente ou implicitamente, mas relacionada à relação de trabalho. Perfeito? O agente, então, ele quer ter esse sucesso sexual ameaçando a vítima no sentido da sua relação de trabalho ou emprego. Voltando aqui. No parágrafo 2º, existe a previsão de aumento de pena se a vítima é menor de 18 anos. Por quê? Porque ela é mais vulnerável, mais susceptível a esse problema. É um crime próprio por quê? Porque existe uma exigência com relação tanto ao sujeito ativo quanto ao sujeito passivo. Né? Eu tenho que ter são pessoas envolvidas nessa relação que são ligadas por relação de trabalho. Primeiro, superior hierárquico ou ascendente funcional, e a vítima, alguém que é subordinada. Né? E se eu tiver pessoas no mesmo nível, não é o chefe e a pessoa que está em relação de subordinação, aí eu não tenho assédio sexual. O assédio sexual, então, ele exige essa hierarquia, né, do superior para com o subordinado. Tá ok? Vejam bem, outra coisa que é importante, é um crime de natureza formal. A partir do momento que o autor constrangeu a vítima com aquelas propostas indecentes, etc., utilizando da sua relação funcional, o crime já existe, mesmo que a vítima não ceda aos favorecimentos sexuais que o autor lhe impôs. Tá ok? Se ceder, é mero exaurimento do crime. Bom, evoluindo aqui para o capítulo, dentro do título 6 dos crimes contra a dignidade sexual, o capítulo 1A, que é da exposição da intimidade sexual. O 216B, então, ele trata do registro não autorizado da intimidade sexual. Vejam bem, primeira coisa que eu tenho que compreender ali é o que está escrito na própria rúbrica do artigo, não autorizada a intimidade sexual. Então, isso quer dizer o quê? Se eu tenho, né, duas pessoas envolvidas na relação sexual e elas têm um acordo de se filmarem, ou uma autoriza a outra a filmar o ato sexual, é óbvio que eu não vou ter discussão com relação ao 216B. Porque o 216B abarca o crime que a parte não autorizou a filmagem. Então, o que está escrito lá? Produzir, fotografar, filmar, registrar por qualquer meio, câmera, celular, câmera escondida, né?
conteúdo com cena de nudez, então não é só o ato sexual, cena de nudez, a pessoa está lá tomando banho, eu estou filmando, ou ato sexual, ou libidinoso, de caráter íntimo e privado. Então eu não posso filmar, né? A pessoa está se masturbando, eu estou lá filmando. A pessoa está tomando banho, está trocando de roupa, estou filmando. Não pode acontecer se não foi autorizado. Por quê? Porque é um ato íntimo e privado. Então, sem autorização dos participantes, cai na pena de detenção de 6 meses a 1 ano. Se foi autorizado, é óbvio que não existe aquilo. A gente tem algumas situações que acontecem rotineiramente, aonde um indivíduo vai lá e coloca, por exemplo, uma câmera escondida no banheiro de um shopping. Cai exatamente no 216B. Eu estou filmando ali, estou capturando cena de nudez, que é de caráter íntimo e privado e que não foi autorizado por quem estava na cena. Tá ok? Então cai aí. A consumação desse crime ocorre de forma instantânea. A partir do momento que o agente produziu aquele material, já existe o crime, tá ok? É interessante uma situação que a gente tem que ficar muito ligado nisso. Esse 216B é o registro não autorizado. Não tem nada a ver com a divulgação. Então, eu posso ter, por exemplo, uma relação sexual onde as pessoas acordam na questão da filmagem e que depois uma das partes pega aquela filmagem e joga no mundo. Aí é outro crime, tá? Aí eu estou falando lá no artigo 218C, perfeito? Que aí sim eu tenho a tratativa relacionada a essa divulgação. Aqui no 216B, o que está sendo criminalizado é o registro desse conteúdo de cena de nudez, ou ato sexual ou ato libidinoso. Perfeito? Vamos lá. No parágrafo único, aí eu já tenho uma situação que está atrelada ao 216B pelo registro, né? Mas não pela forma como é tratado lá no caput. Olha só, aqui no 216B, parágrafo único, o cidadão ele faz, na verdade, uma montagem em fotografia, em vídeo, em áudio. Então ele pega um registro e inclui uma pessoa que não participou do ato sexual. Aquela pessoa é incluída através de meios de montagem. Perfeito? E aí, aquela cena de nudez, de ato sexual, de ato libidinoso, que é alguma coisa de caráter íntimo e privado, ela acaba por envolver através da montagem uma terceira pessoa que não participou daquela cena. Tá ok? Então, o parágrafo único criminaliza também a montagem, a inserção de uma pessoa que não ali estava.